Você já parou para se perguntar para que serve aquele despacho feito na rua? Já parou para se perguntar para que serve aquela oferenda que os macumbeiros fazem na encruzilhada? Seja você de religião afro ou apenas um adepto, ou você que ainda nem conhece, já parou para se perguntar para que serve toda aquela macumba que é colocada em alguns lugares, na rua, na mata, na cachoeira? E aí, você sabe por que é feito aquilo? Primeiramente, é claro, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Patrick de Oxós, sou sacerdote de Umbanda e dirigente espiritual da Casa de Axé Pai João de Aruanda e teólogo também. Primeiramente, é claro, seja bem-vindo aqui ao canal Tudo Sobre Umbanda, que é o maior canal de Umbanda do Brasil. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva. Aqui, além de você conhecer e aprender um pouco sobre a Umbanda, sobre as entidades, os orixás, você também vai conhecer e compreender um pouco mais sobre o mundo espiritual de forma geral. Então é de extrema importância que você curta e se inscreva aqui no canal, tá ok? Primeiramente, é claro, temos vídeos diários, é isso aí, todos os dias. Mas enfim, pessoal, primeiramente é despacho feito na rua. Qual é o propósito disso tudo? Qual que é o propósito de se colocar ali feitiços, macumba, essas coisas todas aí que a gente vê na rua, ou no cemitério, ou em qualquer outro lugar? Será que existe ou tem um propósito para isso? Você já parou para se perguntar? É claro que muitos que não são da religião, às vezes ficam pensando que aquilo é apenas para poluir. Outros já ficam pensando que aquilo é só para fazer o mal para os outros. Será que realmente o propósito é sujar ali a rua, sujar o local? Ou será que o propósito realmente é para fazer o mal? Aí é que tá. Mas enfim, antes da gente explicar isso, a gente tem que entender algumas coisinhas. Primeiramente, existe uma grande diferença entre despacho, entrega e oferenda. Primeiramente a gente tem que falar sobre esses três fatores, que, querendo ou não, quem já é de uma religião afro vai compreender melhor, já quem não é não vai compreender tanto assim. Porém, vamos explicar que existe uma grande diferença entre despacho, entrega e oferenda. As três formas podem ser ali colocadas na rua ou colocadas em um determinado local e ambiente. É claro que às vezes fica difícil e complicado da gente passar em um local, ver ali um despacho ou alguns alguidares, ou velas, ou farofa. E às vezes a gente fica se perguntando, tá, se são três coisas, qual dessas coisas eu estou vendo? Será que eu estou vendo um despacho? Será que eu estou vendo uma entrega? Será que eu estou vendo uma oferenda? Mas isso aí é referente a macumba? Será que é uma macumba que eu estou vendo? Vamos lá, vamos tentar explicar para vocês. Primeiramente, vamos falar sobre o despacho. O que seria um despacho? O despacho, o próprio nome já diz. Despacho é nada mais do que despacho. É o descarte daquilo que não é utilizado mais. Então a pessoa ela despacha. Vamos dar aquele velho exemplo básico para vocês compreenderem melhor ainda. Vamos supor que eu não quero mais essa guia. Ela arrebentou, estourou, ou eu não quero mesmo. Eu não quero mais essa guia, eu vou me jogar fora. Para mim não tem mais serventia, né? Então eu vou jogar essa guia fora. Né? Não tem mais serventia, eu preciso jogar fora. Vamos dar aquele velho exemplo que no caso, para mim isso aqui seria um objeto agora descartável. Porém, o que acontece? Eu não vou jogar aqui essa guia no lixo. Por que não? Porque ela ainda contém energia. Ah, sim, ela tem energia. Ela foi dado nela banho de ervas. Ela contém a minha energia porque eu utilizava ou eu fiz alguma ritualística nela. Ou seja, eu imantei essa guia, esse colar. Ou seja, eu imantei uma determinada coisa. E aquilo tem energia. Porém, é claro, mesmo ele contendo energia, eu preciso jogar fora. Então, eu vou
despachá-la. Eu vou levar ela lá na encruza, no cruzeiro ou no cemitério, e vou colocar lá. Pronto. Me livrei daquilo, não quero mais, joguei fora. O despacho praticamente seria isso. É o jogar alguma coisa fora, mas que ainda contém uma energia. Então eu estou descartando um material que não vai ser mais utilizado, alguma coisa que não vai ser mais utilizada e não serve mais para mim, enfim, mas aquilo ainda contém uma energia. Então eu estou despachando, eu estou descartando. Então o despacho é isso. Então, às vezes, quando a gente passa em uma encruzilhada, às vezes quando a gente passa em um local, às vezes a gente consegue perceber o que seria um despacho. Um despacho, muitas das vezes, são elementos ali que a gente percebe que não tem mais praticamente serventia. E esse despacho ele não está muito ligado com a questão de trabalho, não. Ah, será que aqui é um trabalho? Na verdade, nem tanto. Porque um despacho é como se fosse um descarte. E como eu disse, às vezes a gente consegue perceber através dos materiais. Às vezes ali tem farofa no chão, às vezes tem vela, cera de vela. A vela nem foi acendida no local, mas ali tem aguidá, ali tem quartinha, ali tem coisas que realmente dá aquela impressão, a gente consegue bater o olho e identificar que são materiais que estão sendo apenas descartados. Esse no caso seria o despacho. Muitas das vezes o despacho, muitas pessoas utilizam sacolas, colocam sacolinhas abertas, né, com as coisas dentro. Isso muitas das vezes é um despacho, tá? Ou seja, é o descarte de materiais que não são utilizados. Então aí você já sabe, né? Primeiramente, para que serve. Agora, vou explicar para vocês o seguinte. O despacho, pessoal, ele deve ser feito em um local onde posteriormente haverá uma coleta. Ou seja, o despacho ele deve ser feito em um ambiente, em um local onde possivelmente a prefeitura, os garis ou uma pessoa responsável vai juntar todo aquele material e jogar ali no lixo, tá ok? Então é muito importante que você não faça despacho numa mata, em uma cachoeira, porque ali possivelmente não haverá uma coleta. Então, se você for despachar alguma coisa, principalmente quando se trata de material poluente, faça esse despacho em um local onde possivelmente alguém vai ali recolher todo aquele lixo, tá bom? Beleza. Agora a gente vai para a famosa oferenda. Sim, a oferenda no caso seria o quê? É quando eu estou ofertando, praticamente isso, é quando eu estou praticamente entregando algo a uma entidade ou a um orixá ou a uma energia, quando de certa forma eu estou agradando. É isso mesmo, quando eu estou dando algo para uma entidade. Vamos aqui para um velho exemplo também para vocês entenderem. Aqui eu tenho o Exu Marabô e eu quero fazer uma oferenda para ele, tá ok? Só que aí eu pego ali um padê. Eu pego, no caso, uma farofa, tá? Padê, para quem não sabe, se você ainda não é praticante, o padê seria uma farofa. Então eu realizo uma farofa, faço uma farofa ali e deixo aos pés do nosso querido Exu Marabô, tá ok? Porém, é claro, eu quero levar essa farofa, eu não quero deixar a farofa aqui no pé da imagem. Eu quero dar essa farofa em um ponto de força da entidade ou do orixá. Então, eu vou num ambiente onde aquela entidade, por si só, ela tem uma certa dominância. E no caso, se for para Exu, é uma encruzilhada, aonde que é, tradicionalmente, a morada de Exu. Isso quer dizer que eu quero ofertar Exu onde ele mora. Isso apenas no sentido figurado, tá ok? Mas só para vocês entenderem. Então, eu pego aquela farofa e vou levar até na encruzilhada. E ali eu coloco ali aquela farofa, né? Enfim, tudo que eu estou ofertando, tudo que eu estou dando. Tradicionalmente padê, às vezes bebida, né? Tradicionalmente uma bebida que é colocada, às vezes é acendida uma vela, mas são coisas mais comuns mesmo, como farofa e bebida. Tradicionalmente isso se refere a uma oferenda. A oferenda é quando eu estou ofertando. Deixando bem claro que a oferenda ela pode tanto ser feita na rua, em um ambiente onde que é o ponto de força da entidade ou do orixá, como também a oferenda ela pode ser feita dentro de um local fechado em específico. No caso, isso quer dizer, eu posso fazer uma oferenda aqui,
para o Exu, né, para a entidade. Mas eu também posso fazer essa oferenda lá na encruzilhada, onde é o ponto de força, onde que é a morada de Exu. E essa oferenda compõe elementos que vão ser ofertados, dados àquela energia, àquela entidade. Então, às vezes é comum, a gente consegue, às vezes, vamos dar esse exemplo, identificar o que seria uma oferenda. Oferenda constitui ali elementos que são praticamente ofertados, que são elementos que vão agradar aquele determinado tipo de energia. Tradicionalmente é o padê e a bebida, e às vezes uma vela acesa. Então a gente consegue ver ali. Agora, quando a gente vê outros materiais que a gente consegue perceber que aquilo, a entidade por si só, ela não aceita aquilo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que tem ali espinhos. Um exemplo. Vamos supor que tem espinhos e corrente. Tradicionalmente isso não faz parte de uma oferenda, né? Porque qual seria o propósito de dar uma corrente para uma entidade? A oferenda, no caso, seria: estou dando um presente para uma entidade. Deixando bem claro que a oferenda ela pode ser feita tanto em um local, né, tanto dentro de casa, vamos dar esse exemplo, né, em um local fechado, ou em um local específico ali, que é o local de atuação, a casa daquele orixá, daquela entidade. E mais uma vez lembrando, quando você for fazer qualquer tipo de oferenda em um local natural, na natureza, busque fazer isso com materiais naturais. Não leve para aquele local garrafas, alguidar, plástico, ou seja, não coloque as coisas ali para poluir aquele local. Se você for fazer uma oferenda, dê preferência para coisas naturais. Mas é claro, caso não seja possível, procure fazer essa oferenda aonde possivelmente vai ter ali uma limpeza futuramente. E deixando bem claro, quando se trata de oferenda, o próprio médium, depois ele pode voltar e ajuntar aquilo para poder jogar no lixo, tá certo? A oferenda ela tem um tempo necessário, ela não precisa ficar ali a vida toda. Então, se o médium ele faz a oferenda hoje, daqui 3, 7 dias, conforme a necessidade, ele pode voltar ali e ajuntar tudo aquilo, tá ok? Então, no caso, isso seria a oferenda. E mais uma vez lembrando, a oferenda ela tem um tempo. Se eu deixei aqui uma oferenda no pé do Exu Marabô, essa oferenda vai ficar aqui, vamos dar um exemplo, 3 dias. Depois desses 3 dias, isso já não é mais uma oferenda. No caso, isso já seria um despacho. Então, a oferenda, ela se torna um despacho também depois que ela já foi entregue. Ou seja, quando eu arreio ela, quando eu entrego aquela oferenda e quando eu sei que a entidade já recebeu aquele meu agrado, aquilo já não passa mais de um material descartável, então passa a ser um despacho, tá certo? Pois bem, até aí espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai falar sobre a entrega. Quando a gente está falando de entrega, realmente, aí sim a gente está falando sobre o trabalho, aí sim a gente está falando sobre a macumba. Aí sim a gente está falando sobre a macumba, tá? Vamos lá. A entrega ela deve ser feita em um local específico. Esse local em específico pode ser vários X locais. Pode ser tanto dentro de um terreiro, dentro de uma casa, como também na encruzilhada, na cachoeira, no cemitério. Ou seja, a entrega ela pode ser feita em qualquer ambiente, em qualquer local. Tá ok? Mas como que a gente consegue perceber que aquilo que a gente está vendo é uma entrega? Ali pode conter todo tipo de material. A entrega ela é um trabalho. Possivelmente esse trabalho, essa entrega, ela é realizada ou ela é preparada muito antes de você vê-la ali no local. Essa entrega, né? Ou seja, tudo que está ali, ele é preparado antes. Possivelmente ali feito por um pai de santo ou por um médium. E ali pode conter vários tipos de materiais. Um velho exemplo, cabeça de cera, que são aquelas cabeças, né, de pessoas, só que de cera. Ali pode ter chave, amuletos, nomes de pessoas, bonecos de pano, entre vários outros objetos que pode conter. Por quê? A entrega ela é referente a uma energia que possivelmente é direcionada a um propósito. Então ela não está necessariamente ligada em si a uma oferenda. Porém, é claro, uma entrega pode conter uma oferenda.
mas a entrega é todo o conjunto. Vamos dar esse exemplo. A entrega, como eu falei para vocês, ela pode conter qualquer tipo de material, pano, várias coisas. E a gente consegue ter uma diferença, porque a oferenda, ela não vai ter objetos que a entidade não aceita. Ou seja, não vai ter ali numa oferenda pano, ou boneco, ou cabeça de cera. Para que teria isso em uma oferenda? Claro que não. O Exu não ia aceitar uma cabeça de cera, o que ele ia fazer com isso? Porém, a entrega é um trabalho, é um feitiço, é uma magia, que para que aquele propósito tenha mais força, aquela magia tenha mais força, mais poder, é necessário levar todo aquele material em um ponto de energia. Esse ponto de energia ele pode ser referente a qualquer entidade ou a qualquer orixá. Então, é claro, essa entrega ela pode ser colocada em uma mata, em uma cachoeira, em um cemitério, dependendo do propósito, em uma encruzilhada, enfim. E, como eu falei, a gente consegue identificar. Essa entrega, infelizmente, nem sempre as pessoas limpam, tá? Devido à quantidade de material que é colocado. E muitas das vezes colocado em lugares mais afastados. Inclusive matas fechadas e encruzilhadas afastadas aí da civilização, ou seja, afastadas da região urbana. Infelizmente, dentro da entrega existem muitos produtos que são, infelizmente, ali, tóxicos, muitos produtos ali que não são descartáveis, né? Um velho exemplo são copos, garrafas de bebida, velas, alguidar, vasilha, plástico. Então são muitas coisas que podem compor ali uma entrega, pois ela é um trabalho. Então isso vai variar muito quais são os materiais que são colocados. Mas infelizmente muitos desses materiais eles acabam poluindo o ambiente e, é claro, fazendo uma enorme sujeira. Então, eu sempre aconselho, mesmo que você venha fazer uma entrega, um trabalho, tome cuidado aonde você vai colocar. Procure colocar em um ambiente onde haverá depois, futuramente, um recolhimento. E mesmo que seja um ambiente onde não haja um recolhimento, tenha a compreensão que depois de um determinado tempo, você mesmo pode voltar naquele local e você mesmo fazer a limpeza. Caso também isso não seja possível, faça o máximo que puder para colocar elementos naturais, aonde possivelmente não estará poluindo, principalmente a natureza. Aquele velho exemplo. Se caso você for fazer algum despacho, uma entrega, uma oferenda em uma mata, procure fazer com frutas. Se vai utilizar uma vasilha, procure fazer uma vasilha às vezes de folha de manga, que é muito comum e tradicional para as pessoas da religião. Então busque colocar apenas elementos naturais que não vai de certa forma, de jeito nenhum, agredir aí a natureza. Então, vocês agora compreenderam e entenderam o porquê que é colocado aquelas coisas na rua? Mas é claro, antes da gente encerrar, deixa eu explicar para vocês também qual era o propósito de antigamente, há muito tempo atrás. Dentro da história, pessoal, isso aí agora é um fato, na época da escravidão, existiam muitos negros que fugiam, né? Muitos negros escapavam da senzala. E esses negros, eles se enfiavam, adentravam nas matas, em lugares que possivelmente eles seriam de fácil acesso para que eles não pudessem ser capturados. E é claro que esses negros conheciam também aquele ambiente, tá certo? Porém, vamos entender que muitos desses negros que fugiam das senzalas, esses negros, às vezes, eles não tinham uma fonte de alimento. Então, muitos dos outros negros utilizavam essa famosa oferenda, né, colocadas em pontos estratégicos, para que aqueles negros fujões, eles pudessem ir ali, se alimentar com aquela oferenda e ter forças para continuar lutando contra a escravidão e fugindo ali dos seus feitores. É claro que isso é apenas uma parte da história, mas antigamente é claro que muitas das oferendas realizadas aos orixás também eram feitas com esse propósito. Por isso que é claro que existe essa cultura até hoje. Toda oferenda é feita em um local estratégico. Não é em qualquer local que pode ser feita uma oferenda. Essa cultura vem através desse ponto da história, aonde muitos negros colocavam oferendas aos seus santos em pontos estratégicos, apenas para alimentar os seus irmãos que estavam fugindo da escravidão. Interessante. E deixando bem claro, essas oferendas compunham realmente alimentos que traziam sustância para as pessoas.
ou seja, para os escravos fugitivos. Aquele velho exemplo, dentro da oferenda ou a oferenda era colocado uma farofa que trazia, é claro, substância, né, que trazia energia para aquele negro fujão, e muitas das vezes era colocado a cachaça para que pudesse esquentar aquele negro à noite, no momento de frio. Olha como é interessante a história, né? Mas enfim, você gostou desse vídeo? E agora descobriu o porquê são colocados ali as oferendas de despacho numa encruzilhada em um determinado ambiente? Deixe aí nos comentários se você achou interessante. E não esquece mais uma vez de compartilhar, curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Se você acha que isso aqui foi apenas uma informação básica, dê uma olhada aqui no canal, o tanto de informação e ensinamento que temos aqui. Você vai se surpreender, tá ok? Mas enfim, pessoal, mais uma vez muito obrigado a participação de todos. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.